Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia, gente, da gente voltar para nossas leituras ali, toda misturada, né? Que vai ser hoje 2 Samuel 24, o último de Samuel, 1 Crônicas 21 e 22 e Salmos 30. Então agora a gente vai ver já pro final do reinado já de Davi, tá bom? E aí, no final também da nossa leitura de hoje, né, a gente vai fazer a nossa análise para ajudar ainda mais sobre a compreensão do que a gente vai ler hoje, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 24. Mais uma vez, Deus ficou irado com Israel e levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo de Israel e de Judá. Davi disse a Joabe, o comandante do seu exército: faça uma contagem de todo o povo, desde uma extremidade da nação à outra, para que eu saiba o total da população. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor, o seu Deus, faça o rei, o meu senhor, viver até que veja a população do seu reino aumentar 100 vezes. Mas por que o rei, o meu senhor, deseja fazer essa contagem? Contudo, a ordem do rei prevaleceu e Joabe e seus oficiais saíram para contar o povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade que fica no meio do vale de Gade, e foram para o norte até a cidade de Jazer. Depois foram a Gileade e Cádiz, na terra dos heteus, e chegaram a Dan-Jaã, de onde viraram para Sidom. Depois foram para a fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e cananeus. Por último, foram até Berseba, ao sul de Judá. Tendo eles percorrido toda a terra, completaram sua tarefa em 9 meses e 20 dias, e voltaram a Jerusalém. Então Joabe relatou ao rei o resultado do recenseamento. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e 500.000 em Judá. Depois de mandar fazer o recenseamento, a consciência de Davi o acusou, e ele disse ao Senhor: pequei seriamente com o que fiz. Por favor, meu senhor, eu imploro que perdoe o pecado do seu servo, porque cometi uma grande insensatez. Na manhã seguinte, Deus falou ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. Disse o Senhor a Gade: diga a Davi: assim diz o Senhor: eu darei a você 3 opções de punição. A que você escolher, eu farei. Gade procurou Davi e transmitiu a ele as palavras do Senhor e perguntou: qual dessas 3 opções você prefere? 7 anos de fome por todo o seu reino, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos ou 3 dias de praga sobre a sua terra? Pense bem e me dê a resposta, pois o Senhor quer saber qual a sua escolha. É grande a minha aflição, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Portanto, fiz a minha escolha, que o Senhor mande os 3 dias de praga. Assim, o Senhor mandou uma praga sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte de 70.000 homens de Dan a Beerseba. Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. O anjo do Senhor tinha chegado perto da ira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo que matava o povo, ele disse ao Senhor: ó Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor, porque o meu povo, que me segue como rebanho, precisa pagar pelo meu erro. Deixe que o seu castigo caia somente sobre mim e a minha família. Naquele dia, Gade veio a Davi e disse: vá e construa um altar na eira de Araúna, o jebuseu. E Davi apressou-se em fazer o que o Senhor lhe ordenara por meio de Gade. Quando Araúna viu o rei e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles e diante deles
lançou-se ao chão com o rosto em terra. Por que o meu senhor e rei veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. Davi respondeu: Vim comprar a sua eira para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. Araúna disse ao rei: Tudo aqui está à disposição do meu senhor e rei para o sacrifício. Aqui estão os bois para o sacrifício queimado, o debulhador e tudo que o rei precisar para construir o altar, e também o jugo dos bois para a lenha do fogo que será aceso sobre o altar. Tudo isso é seu, ó rei. E acrescentou: Que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: não quero nada disto de graça. Quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz. E o Senhor ouviu as suas orações e a praga que destruía Israel cessou. 1 Crônicas 21. Então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Façam uma contagem de todos os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam um relatório para mim, disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército. Mas Joabe respondeu: Que o Senhor multiplique o número desse povo por 100. Ó rei, meu senhor, toda essa gente não seria composta de servos do meu senhor? Então por que nos pede para fazer isto? Por que o rei quer trazer culpa sobre Israel? Porém, a ordem do rei acabou prevalecendo, e Joabe teve de fazer conforme o rei havia mandado. Joabe percorreu todo Israel e então voltou para Jerusalém. Joabe apresentou o número total dos homens de guerra. Em todo Israel havia 1.100.000 homens em idade de prestar serviço militar em Israel e 470.000 nas mesmas condições em Judá. Porém, Joabe não contou as tribos de Levi e de Benjamim, porque desaprovava a ordem do rei. E Deus também desaprovou e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente quando mandei contar o povo. Por favor, eu imploro, perdoe-me, pois agora reconheço que cometi uma grande loucura. Então o Senhor disse a Gade, o profeta pessoal de Davi: Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor: Estou lhe dando 3 opções. A que você escolher, eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor: Faça a sua escolha. 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de peste, que vai matar muita gente em todas as regiões de Israel por meio do anjo do Senhor. Decida como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: Estou angustiado. É melhor que eu seja castigado pelas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque a misericórdia do Senhor é grande. Então o Senhor mandou uma peste sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas mudou de ideia ao causar tanta desgraça e disse ao anjo destruidor: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de debulhar trigo de Araúna, o jebuseu. Quando Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada na mão, pronta para destruir Jerusalém, Davi e as autoridades se vestiram com roupas de pano de saco e se ajoelharam no chão, prostrados diante do Senhor. Davi disse a Deus: Fui eu quem pequei e agi muito mal quando mandei contar o povo. Mas estas ovelhas, o que elas fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o seu castigo caia sobre mim e a minha família, mas não sobre o seu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que falasse com Davi
para construir um altar no terreiro de debulhar trigo de Araúna, o jebuseu. Assim Davi foi falar com Araúna, em obediência à palavra que Gade havia anunciado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Quando ele se virou e viu o anjo, ele e seus 4 filhos fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei estava chegando, saiu do terreiro de debulhar trigo e se inclinou com o rosto no chão diante do rei Davi. E Davi disse a Araúna: Vim comprar este terreno e desejo pagar um preço justo. Quero construir nele um altar para o Senhor, para que a peste acabe sobre o povo. Fique com o terreno, meu senhor, e use-o como quiser, disse Araúna a Davi. Eu também darei os bois para ofertas queimadas. Use para fazer fogo esses pedaços de madeira com os quais debulho o trigo, e use o trigo como oferta de cereais. Dou tudo isso ao rei. Não, respondeu o rei, quero comprá-lo por um preço justo. Não posso aceitar o que pertence a você e dar ao Senhor. Não vou oferecer uma oferta que não me custe nada. Assim Davi pagou a Araúna 7,2 quilos de ouro pelo terreno. E Davi construiu um altar ao Senhor naquele lugar e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar. Ele fez uma oração ao Senhor, que respondeu com fogo do céu para queimar a oferta no altar. Depois o Senhor ordenou que o anjo guardasse a espada na bainha. Quando Davi viu que o Senhor respondeu à sua oração no terreiro de Araúna, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Naquela época, o tabernáculo e o altar para ofertas queimadas que Moisés fez no deserto estavam no monte Gibeon. Porém, Davi não podia consultar Deus lá, pois estava com muito medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 22. Davi disse então: Bem aqui, no terreiro de debulhar trigo de Araúna, é o lugar onde vou construir o templo de Deus, o Senhor, e também o altar para a oferta queimada de Israel. Davi mandou chamar todos os estrangeiros que moravam em Israel e disse a eles que preparassem blocos quadrados de pedra lavradas para a construção do templo de Deus. Ele também providenciou uma grande quantidade de ferro para a produção de pregos e dobradiças para as portas, e tanto bronze que nem podiam pesar. Os homens de Sidom e de Tiro trouxeram a Davi incontável quantidade de madeira de cedro. Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, dizia Davi. E o templo do Senhor deve ser extraordinariamente maravilhoso, cheio de esplendor e famoso no mundo todo. Por isso vou deixar tudo preparado para a construção. Assim, Davi ajuntou todos os materiais de construção antes de morrer. Então chamou seu filho Salomão e deu ordens a ele para construir um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu mesmo tinha no coração o desejo de construir uma casa em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muita gente em muitas guerras, você derramou muito sangue na terra perante mim. Por isso, você não construirá um templo em honra ao meu nome, mas darei a você um filho que será um homem de paz. Eu darei a ele paz com seus inimigos das terras vizinhas. O nome dele será Salomão. E darei paz e tranquilidade a Israel durante o tempo que ele reinar. Ele construirá uma casa ao meu nome. Ele será como meu próprio filho, e eu serei o pai dele. E eu farei que os filhos dele, os netos e bisnetos, reinem para sempre em Israel. Agora, pois, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor, o seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor dê a você sabedoria e entendimento para seguir as leis do Senhor, o seu Deus, quando ele fizer de você o rei de Israel. Pois se você obedecer com todo o cuidado às regras e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso.
Não tenha medo nem desanime. Com muito esforço consegui ajuntar para a casa do Senhor 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem cheguei a pesar, além de madeira e pedra para as paredes. E você pode ir ajuntando mais. Você tem muitos homens que sabem preparar as pedras, pedreiros e bons carpinteiros, bem como gente que faz todo tipo de trabalho. São homens que trabalham muito bem em ouro e prata, em bronze e ferro. Por isso, faça o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então, Davi deu ordens a todos os líderes de Israel para ajudarem seu filho Salomão nessa construção. Ele disse: O Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Ele deu a paz a vocês, pois ele entregou todos os povos em minhas mãos, e a terra foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma de vocês para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os outros objetos sagrados que pertencem a Deus sejam trazidos para a casa que será construída para honrar o seu nome. Salmo 30. Salmo de Davi. Cântico para a dedicação do templo. Eu exaltarei o Senhor, pois me livrou dos meus inimigos. Eles não puderam se alegrar com uma vitória sobre mim. Clamei por socorro ao Senhor, meu Deus, e ele me curou. O Senhor me tirou da sepultura. Eu já estava com um pé na cova, e o Senhor me devolveu a vida. Todos vocês, pessoas consagradas pelo Senhor, cantem salmos de louvor ao seu santo nome, porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Quando tudo corria bem, eu pensava comigo mesmo: estou numa boa situação, nada de mal pode me acontecer. O Senhor me sustenta e me deixa firme como uma montanha. Bastou o Senhor esconder a sua face, fiquei apavorado. Então clamei ao Senhor, a ele implorei por misericórdia. Que vantagem haverá se eu morrer e for enterrado? Transformado em pó debaixo da terra, não poderei louvar o Senhor e proclamar a sua fidelidade. Ouça a minha oração, Senhor. Mostre a sua compaixão por mim. Ajude-me, Senhor. O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre. Tirou as minhas roupas de luto e me vestiu com roupas de festa, para que eu cante louvores sem parar. Sim, Senhor, meu Deus, eu sempre darei graças ao Senhor por toda a minha vida. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, minha gente. O início aí da construção do famoso Templo de Salomão, né? Que deu início ainda no reinado de Davi, né? Davi estava tão preocupado com o templo do Senhor que ele já deixou, tipo assim, todos os materiais, tudo ali, ó, certinho, e falar, ó, filho, tá lá, constrói, já tem tanto de ouro, tanto de bronze, tanto de prata, porque eu quero o templo mais exuberante que você possa construir e todo mundo possa conhecer, né? Então é aí, no reinado de Davi, que tem a junção do equipamento para esse templo. E a gente começou lendo ali, né, 2 Samuel 24, né, que foi o último capítulo ali de 2 Samuel, e junto com ele a gente vê que tanto em 2 Samuel 24 como em 1 Crônicas 21 fala sobre um pecado ali de Davi, que foi fazer o censo. E ele chama a atenção porque a gente fala assim, meu, mas qual que é o problema de fazer o censo, né? Qual que é o... Quando você lê, né, fala assim, nossa, mas por que Deus ficou tão irado dele contar as pessoas? Mas uma coisa que chama a atenção nossa é que você vê que Joabe não queria fazer essa contagem. E para Joabe estava mais claro, né, do que até para o próprio Davi, que tipo assim, Joabe fala assim, meu rei, que o exército do Senhor multiplique em 100. Então, tipo assim, ele estava deixando bem claro ali, nós desejamos que o exército seja grande, mas não há necessidade de contar. Para que o Senhor quer contar?
E daí a gente vai então explicar qual que era o problema de fazer um censo. Naquela época, né, Deus pedia para você fazer um censo quando você iria à guerra. Então a gente viu lá a primeira vez, lá em Números, foi a primeira vez que houve um censo, quando Deus pediu para Moisés contar o povo que estava pronto para ir para a guerra. Então você fazia um censo quando iria para a guerra para saber o número de soldados que você tinha. Mas aqui a gente vê que não, eles estavam passando por um momento de paz. Então eles não iriam para guerra nenhuma. No entanto, Davi pede para fazer esse censo. E o que, que dá para a gente entender, né? O que, que Davi queria se engrandecer pelo número de soldados que ele tinha. E então daí a gente viu que tinha 1 milhão, né? Fala ali no 21:5, né, que havia 1.100.000 homens em idade para prestar o serviço, sendo que não foi contado a tribo de Levi e de Benjamim. E Levi não foi contado porque eram os levitas, eles não iriam para a guerra realmente, né? Então, falou que ele não, até Joabe não fez isso porque sabia que isso, ele não estava nem, estava desaprovando esse ato, né? Então, por que que isso foi tão desaprovado, né? Tanto por Joabe como por Deus? Porque isso, Davi queria mostrar o tamanho do seu exército, como ele era um império grande, como ele poderia lutar com qualquer povo. E ali fica muito claro que ele estava querendo tirar, né, a confiança e a fé dele das mãos de Deus para ir para uma batalha e colocar no seu exército. Então, assim, a gente tem que observar isso, não assim até julgando Davi, né? Isso foi uma falha de Davi, mas quantas vezes a gente não põe nossa confiança na nossa conta bancária? Quantas vezes a gente não põe a nossa confiança numa pessoa, né? No nosso chefe, num líder nosso? Então, tipo assim, nossa, hoje minha vida tá bem graças ao meu chefe que me deu tudo, que sempre me acolheu, que sempre esteve ali me dando uma promoção. Então, é nesse quesito que a gente tem que estar analisando. O censo parece ser uma coisa tão besta, né? Uma coisa tão ridícula, mas simplesmente fazer o censo foi tirar totalmente a confiança e a fé em Deus para vencer as batalhas, para ir para a guerra e colocar realmente no número de soldados. Exatamente. Tanto é que em 1 Crônicas 21, a primeira palavra que fala, né, no versículo 1, então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então é igual o Jesus falou, né? É você vigiar aonde está o teu coração e a tua confiança. Porque muitas das vezes você pode estar achando que isso é besta, mas isso daí às vezes é Satanás te levando a tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos em um novo negócio que pode ser fechado. E você fala assim: olha, se eu fechar esse negócio, a nossa vida vai mudar. Não é isso, sabe? Quantas pessoas que têm tanta coisa e mesmo assim não conseguem ter paz. Então, vigia bastante. Porque quando você consegue estar olhando assim, é o teu orgulho que cresce, né? É o teu ego que cresce. E quanto mais isso cresce, menos você está perto de Deus. E continuando ali, né? Daí, depois que Deus ficou irado, ele mandou então Gad, né? Que era um profeta de Davi, ir lá falar com ele. E daí ele, então, como a gente já leu, né? Ele dá as três opções e eu acho engraçado, né? Eu acho legal, me chama a atenção a resposta de Davi, né? Ele prefere a punição de Deus do que a punição dos homens, porque ele fala, Deus tem misericórdia. E a gente vê no decorrer da história que Deus realmente tem misericórdia, né? Deus não finaliza a matança ali, né? Agora, uma coisa que eu chamo atenção para a gente analisar é onde o anjo de Deus parou, né? Aliás, onde Deus ordenou para que o anjo parasse, que é esse lugar chamado Araúna. Tem uma parte aqui, né, conforme está escrito aqui na explicação da Bíblia, que esse lugar de Araúna, onde Deus ordenou que o anjo parasse, né, de matar as pessoas ali, porque ele ia para Jerusalém matar o pessoal de Jerusalém. E Deus fala assim, né, pare, chega. E fala que tem uma linha, né, teológica que fala que esse lugar foi o mesmo lugar onde Abraão ia matar o seu filho, seu único filho, que a gente leu, né,
bastante tempo atrás, lá no começo, que ele chegou a puxar a bainha e que ali ele mostrou uma fé gigantesca em Deus, né? Então tem um lado ali que mostra que naquele momento ali onde, né, o anjo estava passando, Deus também se lembrou da promessa que ele tinha feito lá para Abraão, lá no comecinho. Então é legal da gente ver, não sabemos, né, isso só Deus sabe e só a gente vai saber isso, né? Só quando Deus voltar. Mas é legal de ver essa linha, né? Essa linha teológica. Não sei se é real ou não, mas chama atenção. E é daí então, né? Depois dessa matança do anjo, né? Que conforme a gente foi lendo, que nasce então essa ideia, né? Não é essa ideia, mas nasce esse sentimento de Davi de fazer um templo naquele lugar, onde seria então a casa do Senhor. E aí o Davi, né, já voltando àquele desejo anterior dele de ter um templo para o Senhor, porque lembra, né? Ele sempre ficava assim, tipo, nossa, olha tudo que Deus está fazendo para mim. Eu tenho um templo meu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o Senhor tá lá na arca, né? Em um lugarzinho pequenininho e tudo mais. E ele tinha esse desejo de construir o templo. E aí o que que acontece quando ele vê ali que o anjo do Senhor pede para ele construir um altar naquele lugar em Araúna, ele fala: ah, então tá bom, então vai ser aqui o templo em que Salomão vai construir. E aí no 1 Crônicas 22, né, fala melhor e detalhado ali o acúmulo, né, das riquezas que ele foi tirando para poder deixar ali para Salomão construir e já chama o filho, né, mesmo ele muito jovem, muito novo, falando tudo como que ele deseja a da construção do templo para o Senhor, que ele fala, né? Olha, eu sempre quis construir esse templo, mas o Senhor me freou porque eu tenho muito sangue nas minhas mãos. Eu batalhei para conquistar essas terras e o Senhor disse que o meu filho iria construir e que ele se chamaria Salomão. Então, Salomão já tinha uma promessa antes mesmo dele nascer. E aí, quando ele é jovem, Davi já direciona ele, já fala: olha, filho, já tem tudo aqui para você construir, mas isso não te limita a você acumular mais riqueza para essa construção. E eu já tenho pedreiro, carpinteiro, pessoas que sabem mexer muito bem com ferro, com bronze, para poder estar construindo esse templo para o Senhor. Então construa, né? Então ali ele já está dando todo o direcionamento para Salomão ter esse templo, né? Eu acho legal que me chama a atenção né, 1 Crônicas 22, é o versículo 11, que Davi fala ali, né? Mostra ali um trecho da fala de Davi para Salomão. Ele fala: agora, pois, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor, o seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor dê a você sabedoria e entendimento para seguir as leis do Senhor, o seu Deus, quando ele fizer de você o rei de Israel. Então, o que me chama a atenção é essa, essa confiança, assim, e depositando essa bênção de Davi sobre Salomão e falando, né, que o Senhor dê a você a sabedoria e o entendimento. E a gente vai ver depois, né, como Salomão foi um homem muito sábio, né? É, ele foi o escritor de Provérbios, que é um dos livros que traz mais sobre sabedoria, né? Então Riquezas, né? é legal da gente ver isso também, né? E continuando a leitura do versículo que você citou ali, em 13, fala: pois se você obedecer com todo cuidado às regras e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Então, isso daqui também era um direcionamento que Deus havia dado, né, para os israelitas lá no passado, de fazer as pessoas lembrarem e seguirem os mandamentos dele, as leis dele, né? E como o Jason falou, né, a gente vai ver ali mais para frente como Salomão realmente prosperou, né? Ele seguiu ali os mandamentos que Moisés escreveu. Então, mais para frente você vai ver aí qual é esses direcionamentos, né? Essa fala é legal da gente até observar. Essa fala, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Essa fala, a primeira vez que a gente lê sobre isso é quando Deus fala a Josué. Então, depois ali que Moisés, né,
morre e que Josué vai entrar com os israelitas, entrar em Canaã, é exatamente essa fala que Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. E a gente vê essa fala sendo falada outras vezes depois ali, até o próprio povo falando para Josué quando eles vão adentrar Canaã ali. Então é legal da gente observar isso, né? É uma fala que Davi já sabia também, porque ele já conhecia a palavra de Deus, já tinha ali as escrituras, e é uma palavra que ele usa abençoando o próprio filho. Então é legal da gente guardar isso e né, usar. E em Salmos 30 a gente vê ali então os Salmos de Davi, né, falando sobre a dedicação do templo. E ele é muito legal, eu acho que é um salmo ali que Davi traz assim, né, a grandeza de Deus sobre a vida de Davi, né? Então ele fala: eu vou louvar a Deus porque eu sem Deus não sou nada, eu era para estar morto, né? Ele coloca ali no versículo 3: o Senhor me tirou da sepultura, eu já estava com o pé na cova. Quantas vezes a gente não escuta, né? Aquele lá E já foi, já. já tá com o pé na cova. Então ele falou, né? Eu já estava com o pé na cova e o Senhor me devolveu a vida. E eu acho legal quando ele fala também ali sobre uma fala famosa, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é legal. Eu acho isso É. muito bom. E ele coloca ali no 2 também, né? Clamei por socorro ao Senhor, meu Deus, e ele me curou. Então, esses salmos aqui mostra bastante sobre a grandeza de Deus na vida de Davi e como é você andar em fé, como é você confiar no Senhor, né? Que era diferente de quando ele estava ali fazendo o recenseamento, né? O recenseamento estava falando mais sobre o ego, sobre o orgulho dele, né? Sobre a força dele de ter um exército e tudo mais. E aqui não, aqui já mostra de novo o coração aquebrantado de Davi, o coração que confia no Senhor. Então, Davi tem essa característica muito forte, né? Durante toda essa leitura que a gente teve de Davi, é esse altos e baixos dele. Mas o mais bonito que ele tem é que ele reconhece, aquebranta o coração e mostra que a glória dele só vem porque o Senhor estava com ele. Igual o Jesus falou ali, ele já estava morto, já estava com o pé na cova e foi Deus que salvou ele. Então ele reconhece essa presença do Senhor na vida dele. Então é isso que é muito legal da gente também refletir sobre a nossa vida, né? Sobre quantas vezes Deus já não te livrou, quantas vezes Deus já te salvou de muitas coisas e às vezes a gente se esquece até mesmo de relembrar isso para a gente fortalecer mais a nossa fé, fortalecer mais a nossa convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, tem essa confiança de Davi, né? Tem essa fé de Davi. É. Outro do capítulo 30 também que eu acho legal, no versículo 5 que ele fala: porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós dura a vida toda. Então é isso que a gente tem que tá sempre lembrando, né? Igual a Sayuri tá falando. Nós somos muito falhos em esquecer. Então busque diariamente estar lembrando das coisas. Porque os humanos, né? Nós humanos somos assim. Parece que em um mês a gente esquece, em uma semana a gente esquece de tudo que Deus já fez. Então sempre esteja buscando diariamente relembrar das coisas que Deus fez na nossa vida, porque é isso que mantém a gente firme, né? O, o interesse e cuidado por nós, de Deus, né? Com nós, é para a vida toda. E não deixa que as situações boas, né, te engrandeça no seu orgulho e no seu ego. Porque isso também desagrada a Deus, né? Porque entra muito naquela situação, né? Quando tudo tá bem, você lembra de Deus? Ou você só lembra quando tá tudo mal ali, você fala, meu Deus, por que isso? Me ajuda. E você clama ao Senhor. Então, reveja também as suas atitudes, né? Dê glória para Ele quando as coisas estiverem boas, porque é Ele, é a presença dEle, é a ação dEle na tua vida que faz com que você esteja crescendo, se desenvolvendo, prosperando, tendo a sua família aí, sabe? Então, não lembre de Deus só na calamidade, só no problema.
lembre dele também quando você estiver feliz, tá bom? Eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você esteja cada vez mais caminhando aí em fé, em propósito, crescendo mais no seu convívio com o Senhor, tá bom? E caso você queira também algum direcionamento, alguma ajuda, tem um link aqui abaixo que é o Ouvintes da Fé. É só acessar, se inscreve ali, é gratuito, que você vai ver ali o amor do Senhor transbordando ainda mais, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!